1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 13 diz: Ana no seu coração falava, porém os seus lábios apenas moviam-se, não saía som, pelo que Eli pensou que ela estava embriagada. Deus responde orações. Nosso Deus é um Deus que ouve e um Deus que responde. A oração é uma chave que nos transporta da terra e nos leva para um andar próximo do céu. É basicamente uma experiência de contato com o eterno sobrenatural. Quem ora tem perspectivas diferentes de realidades semelhantes, porque a oração muda a nossa vida. Oração nos aproxima de Jesus, oração atrai o coração de Jesus para nós e a vida muda a partir da hora que o Senhor responde a gente. A pergunta, claro, é: Deus responde? Tem muita gente que crê que não. Tem gente que diz que o céu está de bronze. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu oro e Deus não atende a minha oração. Eu nunca trouxe algo para o púlpito ou para uma gravação, senão a minha Bíblia. Mas hoje eu trouxe um caderno. Esse aqui é o caderno de oração da minha mãe. Isso é uma das provas que Jesus me fez entender. Deus responde. Deus responde a oração. E vou te dizer mais: até quando a oração é sufocada pela angústia e a lágrima é mais alta que o som da sua voz, Deus responde. Jesus é o único que, na ausência de palavras, ouve e interpreta a lágrima que sai dos teus olhos. Jesus é o único que tem poder para interpretar, para entender e para compreender aquilo que os teus lábios às vezes não são capazes de proferir. Quando você olha para a Bíblia, em especial para o texto que nós acabamos de ler, onde Ana está tão angustiada porque a sua luta é de anos, a Bíblia vai dizer que ela está chorando, orando, e a boca de Ana balbuciava as palavras. Sabe quando as palavras saem cortadas? Eli pensou que Ana estava embriagada. Deus no céu ouviu uma oração completa. Enquanto Eli não entendeu nada e pensou que se tratava de uma mulher alcoolizada, Deus do céu viu um coração contrito e quebrantado e respondeu. Aleluia! Porque assim como diz a palavra, os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possam ouvir, e suas mãos, as suas mãos não estão encolhidas para que não possam abençoar. Nós servimos a um Deus que ouve. O problema nosso é que na hora de desespero, de angústia, de temor, muitas das vezes, ao invés de os nossos joelhos se curvarem, as nossas pernas correm para endereços estranhos. A gente se aconselha em lugares errados, a gente pede socorro para as pessoas erradas, a gente acredita em crenças estranhas, sendo que Jesus é o que pode ouvir e te responder. Salmos 55:17. De manhã, à tarde e ao meio-dia clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz.
Aí Salomão vai dizer: amo os que me amam, e os que madrugada me buscam me acharão. Ele ouve. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Ele ouve, ele responde. Agora, se a dúvida era essa, acabou. Mas é bom quando a gente tem gente perto que nos inspira a orar. Bom é quando a gente tem alguém que não desiste de orar. Bom é quando a gente conhece alguém que sabe o que é a palavra perseverança. Orando, batalhando. E talvez você não sabe, você estar aqui hoje, você ouvir essa mensagem agora, é fruto de alguém que durante anos está de joelhos dobrados por você, clamando, dizendo: volta para Jesus, toma uma decisão, Deus, cuida dele, cuida dela. E hoje você é uma resposta. Ao assistir esse vídeo, você é uma resposta. E a resposta sempre chega na hora certa, porque Jesus sempre é pontual na forma de agir. Alguns dias atrás, minha mãe me chamou e disse: filha, a mãe quer te mostrar uma coisa que a mãe nunca te mostrou. Dia 29 de março de 2009, vou ler algo para você. Querido Jesus, quero de todo o meu coração te adorar, te louvar, pois o Senhor merece todo louvor e adoração. Olha para o meu filho, Jesus. Livra ele do mal, de toda influência maligna, toda investida contrária sobre a vida dele. Cobre com o teu sangue, Jesus. Cerca com os teus anjos, Paizinho. Que o meu filho seja, em primeiro lugar, um grande homem de Deus. Que o Senhor seja prioridade na vida dele. Senhor, o meu filho quer trabalhar em um banco. Tu sabes do coração dele. Tu sabes, Senhor, que o horário é bom. É 6 horas de trabalho. Tem um salário bom, benefícios. Jesus, o Senhor é muito bom. Faça a tua vontade na vida do meu filho. Seja o Senhor da vida dele. Guia os passos, dirige a sua vida. Dá um coração puro, sem orgulho. Um coração humilde, bondoso, generoso. Livra da fornicação. Coloca temor em seu coração. Abençoa o namoro dele. Faça a tua vontade na vida dos dois. Dá recurso para ele pagar a faculdade. Dá recurso para Paula. Jesus, a Paula é como se fosse a minha filha. Eu amo ela, Senhor. Cuida dela. Tá bom, né? Aí mamãe orou. Dia 29 de março de 2009. Dia 23 de abril de 2009 eu tive encontro com Jesus. Nem sempre é tão rápido, nem sempre demora muito. É Deus que define o tempo e as estações. Mamãe escreveu, dia que foi 28 de junho. Amado Jesus, muito obrigado pela vitória. Meu filho já começou a trabalhar no banco.
no dia 5 de setembro, dia 5 de junho. Muito obrigado, Jesus. Tudo é para honra e glória do teu nome. E Jesus, para honra e glória do teu nome. Dia 28 de junho, meu filho batizou nas águas. Fiquei muito feliz. Te amo, Jesus. Tem muito mais aqui. Ele responde. Glória a Deus pela vida de mulheres de oração que não desistem da nossa vida. Glória a Jesus por joelhos que se dobram pela nossa geração. Glória a Jesus por joelhos que estão até hoje dobrados, perseverando, clamando para que eu e você sejamos uma resposta, para que nós possamos ter o coração do Senhor, para que às vezes nós possamos tomar uma decisão correta. Antes, Jesus levanta alguém para que os joelhos se dobrem, para que tenham testemunhos tanto em quem recebe e tanto para quem pediu e também recebeu. Jesus é bom. Posso te dizer algo? Não desista de orar por quem você ama. Não desista de dobrar os joelhos pela sua casa. Ei, não desanima, não desfaleça, mas que os teus joelhos estejam dobrados e o seu coração ligados no Senhor, ligados nele, crendo nele, porque na hora certa alguém sempre é atingido por alguém que na hora de desistir não desistiu, que na hora de desacreditar não desacreditou, mas antes orou ao Senhor pedindo socorro, e Jesus responde. Um dia eu, depois de tanto ser cobrado pela minha mãe, fui orar na igreja aquela hora. Minha mãe, em alguns momentos, ela tira semanas de oração, de jejum. E nessa era uma semana que a minha mãe estava orando todos os dias, 8 horas da manhã, na igreja dela. Foi o dia mais constrangedor da minha vida, porque minha mãe sempre me cobra disso. Como está a sua vida de oração, filho? Você tem orado? Você tem buscado o Senhor Jesus? Minha mãe sempre diz: filho, quanto mais você busca, mais você conhece. Mamãe diz sempre: filho, oração atrai intimidade. Quanto mais você busca, mais intimidade com o paizinho você tem. E é difícil dizer para a mãe que você não está orando, porque ela te pega. Minha mãe me cobrou tanto que um dia eu fui dobrar o joelho perto dela na igreja. Cheguei de secreto, dobrei o joelhinho, e ao invés de orar, comecei a ouvir ela orando. Nossa, que vergonha. Minha mãe orou 30 minutos só por mim e pela minha esposa, e eu não consegui abrir a minha boca. Mas naquele dia eu tomei vergonha na cara. Eu aprendi, e minha mãe não precisa mais falar sobre oração, porque ela deu uma aula de realidade. E o dia que eu descobri esse caderno, ela me deu uma aula de resposta. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Que a resposta? Ora. Fala, meu lindo, minha linda! Vou falar uma coisa pra você. Se você abriu essa mensagem com esse tema, eu quero ser melhor, nos primeiros dias de 2022, 23, 23, nós já
Nós já temos o poder de acelerar. Nós já estamos em 2023. Paulo já torou, as contas já venceram, o 10º acabou. Vamos reagir assim, entendeu? Nós já estamos agora em 2023. Nós estamos gravando em 2022, mas esquece tudo. Nós já estamos em 2023 junto com você que está assistindo essa mensagem. E você abriu, você é sinistro, porque o tema é provocativo. E se você quer ser melhor, irmão, eu tenho certeza que essa palavra vai ser de Deus para você. Então eu vou fazer o seguinte: pega essa mensagem, manda para uns amigos teus que também falaram para você na virada do ano. Ai, que doido. Compartilha, entendeu? Falaram para você na festa de jantada do Natal, que deu briga na última, né? Ah, porque em 2023 eu vou ser melhor, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser mais crente. Não deixa ele esquecer não, manda esse vídeo para ele. Fala assim: ó, você falou que queria, pois tome. Se você está assistindo essa mensagem, que seu ano de 23 seja extraordinário. Mas não esquece, bebê, nós queremos chegar a 10 milhões de inscritos nesse canal. Falta só... Então se inscreve, compartilha, ativa o sininho e bora pro vídeo. Tem lugar que a gente vai que não devia ter ido, né? Eu fui num lugar esses dias, irmão, só pra apanhar. As pessoas começaram a me bater. É verdade, começaram a falar sobre mim pra mim. Porque quando alguém fala mal de você pros outros, eu acho que é melhor. Mas quando fala de você pra você, com a esposa junto falando assim, ó: é verdade. Eu já tentei falar pra ele, mas já viu, né? E eu olhando pra minha esposa assim. Eu sentei numa mesa e fui confrontado com algumas coisas. Talvez eu fale pra vocês. Seus metidos. Porque se eu falar, irmão, tem gente que vai gostar até um pouquinho menos. Porque a gente é difícil, hein? Todo mundo aqui tem um lado que não é público, que poucas pessoas conhecem e que precisa ser moldado dia após dia. Senão esse lado destrói o que todo mundo vê. Quando vê, acaba tudo. O que viu, que ninguém viu, confusão, explodiu. E é assim que a vida funciona. A gente tem o secreto, que a Bíblia diz que é exatamente isso que faz o Senhor publicamente te honrar. E nós temos o que os outros conhecem. E sempre tem algo dentro de nós que precisa ser moldado. Só tem um problema, e porque a maioria de nós não vive: arrogância, soberba, orgulho. É porque eu sou bom demais. As pessoas que são difíceis. Ai, porque meu maior defeito é que eu sou detalhista. Irmão, por isso que eu não faço entrevista de emprego com ninguém. Que se a pessoa fala uma coisa dessa pra mim, eu falo assim: para de ser mentirosa, tá? Já viu? Tem gente que fala: é porque eu sou muito perfeccionista, esse é o meu maior defeito. Olha só que anjo. E a parte de ser perfeccionista que te faz maltratar os outros. E quem pensa o contrário, que você não respeita, porque você tem o seu padrão? Bom, Salmos capítulo de número 51, versículo de número 11, é um modelo a ser seguido. Diz o seguinte: o salmista dizendo: Senhor, não me expulse da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação, e sustenta dentro de mim um espírito equilibrado. Uau! É o salmista dizendo: Senhor, se o Senhor não fazer mexer, tocar, o que está aqui desequilibra. Sabe, se o Senhor não entrar na revisão, o pneu gasta demais e eu derrapo na pista.
Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu, final do ano, quando vai chegando assim, Deus sempre dá uns cacetes em mim. Sempre. E tem umas pessoas que são assim do manto, sabe? E que só me pegam no final do ano, irmão. E eu já estou marcando para 2023 não ver essas pessoas. Porque é desafiador ser confrontado. É desafiador quando Deus te coloca você para você. Quando você se enxerga. E aí é onde surge essa expressão: eu quero ser melhor. Essa expressão ela pode ser apenas algo clichê, ou ela pode ser resultado de uma profunda reflexão sua. Só que perceba que essa frase, provavelmente, não sei você, mas eu já falei milhares de vezes, e grande parte delas, o que eu disse que seria melhor, não consegui melhorar. Já viu isso? Por exemplo, uma coisa bem simples e pode ser para brincadeira para alguém, mas eu prometo para mim toda semana que na outra semana eu vou começar a fazer corrida. Falei, eu vou fazer o tal do cardio que os fitness dizem. O cardio. Falei, eu vou acordar cedo, eu não vou comer, colocar meu tênis e vou para a rua. E aí chega o dia, ou eu estou viajando, ou a chuva do Senhor, que eu acho que é o Senhor me livrando. Começa. Aí eu olho para mim e digo, filho, não precisa hoje. A gente se dá uma desculpa. A gente conta uma história para a gente acreditar. Tá vendo? Deixa para semana que vem. Porque se você não começa segunda, por que fazer terça se você já perdeu segunda? Mais uma semana. Aí eu fico, nossa, é verdade, Senhor. E nesse caso eu sou meu próprio Senhor. E aí a gente não muda. E a gente não muda. E a gente diz, olha, eu vou orar todos os dias. Eu vou começar a tocar em pontos sensíveis. Eu vou orar todos os dias. E a gente lembrou hoje que a gente disse isso há um mês atrás. Sabe qual é a loucura de tudo? Porque os cenários, eles têm poder para impactar a gente aqui dentro. Concordamos que vivemos um cenário caótico esse ano no Brasil. Sabe o que é interessante? Porque eu percebi que os vídeos do YouTube, as mensagens, diminuíram em 20% as visualizações. E o que isso importa, Dave? Importa que clarifica de maneira óbvia que alguém está distraído com outras coisas nesse período. Então tinha muita distração. Você estava falando sobre política, brigando sobre política e pensando sobre isso, e a sua cabeça ficou enveredada nisso e não se pensou em mais nada. E aí o outro veio a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo entrou e você não viu mais nada. Só que eu quero que você entenda que sempre vai ter uma crise no mundo para tirar a tua atenção daquilo que você disse que queria ser melhor. Sempre vai ter algo acontecendo à tua volta que vai roubar aquilo que você precisa de verdade dentro de você. Meu lindo, tudo bem, política é importante, mas daqui 4 anos muda. Política é importante, tudo bem, mas você que está aqui, ele nem sabe teu nome. Brasil ganhar ou perder na Copa do Mundo, tudo bem, meu lindo. São os jogadores lá, eles não sabem que você existe, não sabem teus problemas, não sabem teus boletos, não sabem das tuas necessidades, não sabem das tuas fragilidades, nem conhece você. Você pode torcer, mas não esquece do que está aqui dentro, porque senão você perde tudo por algo que não tem lógica. E esse é o negócio, a nossa atenção se perde muito fácil. E a gente já disse milhares de vezes que vai mudar. E agora isso aqui é no começo do ano. E você fez um monte de listinha do que você vai mudar. E eu também fiz. Fiz, irmão, sou igual a vocês. Estava nessa mesa, que eu falei para você, eu sentei na mesa lá. Aí eu estou falando de algo que aconteceu. E da minha experiência com Jesus, tal, que eu tive. E aí alguém falou para mim, você tem que melhorar muito, né? Eu falei, o quê? Aí eu sou terrível, irmão. Eu falei, me dê exemplos. E os exemplos começaram a vir. Eu falei, já pode parar já. E a minha esposa disse, falei para ele, ele tem que aprender a desacelerar.
E aí fica olhando para tudo, cuidando de tudo, e se estressa, briga com Deus e o mundo. Eu tô assim, poxa vida, amor, é verdade? É verdade. E aí, só que dentro de mim eu tô assim, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Só que aí eu me lembrei, por isso que estou aqui pregando essa palavra para vocês. Eu já disse isso milhares de vezes. Eu já disse isso várias vezes sobre as mesmas coisas. Sabe por que eu falo isso para você? Porque eu gosto que você saiba que não é uma diferença entre eu e você. Não existe. Nós somos iguais. Somos seres humanos, precisamos de Jesus, precisamos revisitar as mesmas coisas, olhar para pontos sensíveis, porque senão a gente desequilibra. A gente desequilibra. Então, ok, eu vou mudar. A questão é, o que eu preciso fazer para mudar? Aqui que mora o cerne da questão. O que eu preciso mudar para poder alcançar a mudança que quero? Entende? Tem as pequenas mudanças, as grandes mudanças. E agora eu vou ser bem sincero com você. A corrida. Sabe por que eu não corro? Porque eu conto uma história para mim. Mas sabe por quê? Porque eu ainda respiro com facilidade. Mas o dia que uma doença me atacar e o médico me dizer, se você não correr, você morre. Meu lindo, pode estar caindo o raio do céu, eu posso estar em Nárnia viajando, eu vou colocar o tênis, a meia, eu vou fazer, eu vou correr, porque eu não quero morrer, eu quero ficar vivo. É porque a maioria de nós deixa para mudar as coisas quando está quase sem esperança. A gente quer mudar o casamento quando o divórcio está batendo a porta. A gente quer mudar a nossa postura no trabalho quando a carta de demissão está em cima da mesa. A gente quer mudar a educação dos nossos filhos quando eles já estão todos traumatizados. Não, lindo, não precisa esperar a crise se apresentar para você criar mudanças que evitem a crise. Seja sensível, observe, desacelere. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, dentro da minha casa, eu venho mudando muitas coisas. Tem algumas que eu vou ter que mudar agora e a confusão vai ser grande, porque eu vou ter que criar algum motivo. E eu vou te mostrar depois uma forma. Mas eu, dentro da minha casa esse ano, eu tive que mudar algumas coisas. Com os meus filhos, por exemplo. Eu tive meu primeiro garoto, o João. O João é um gentleman. Ele é fino, ele é educado, ele é calmo. Por mais que eu brinco que ele é Pedro, mas ele é a minha esposa. Ele entra no ambiente, tudo bem, não mexe nada. Ele é um príncipe. E mesmo ele sendo um príncipe, ele dá uns vacilos dele. E eu sempre fui muito, como pode dizer, rígido, porque eu tenho muito medo, e todo pai que é pai sabe do que eu estou falando, é um desafio educar uma criança, de ele entender errado o que eu faço, de ele ficar sem limites porque eu estou muito fora, e quando eu volto parece que tem que... Não, eu volto e eu volto. Eu fico com ele, eu dou tempo, eu converso. Então eu era mais rígido com ele. Aí veio o Noah. E o Noah é eu. Aí vocês já imaginam. O Noah é eu, irmão. E o Noah é uma tempestade. Só que ele é tão dramático que eu nunca consegui ser igual com o João, com ele. E quando eu tentei, eu comecei a traumatizar o Noah. Quando eu vi o Noah, estava ficando muito acolhido, sabe, assim, acuado. Então eu chamava a atenção dele, ele começava a chorar muito. E ele dizia, eu não vou trazer mais, papai. E eu tive que repensar a forma. Chamei os dois para conversar. Ou seja, precisei mudar, porque senão o Noah eu iria perder. E aí veio a Serena. E a Serena é eu. Vocês riem porque não é vocês, irmão. Porque quando eu era muito namorador, irmão. E eu oro do meu espírito que essa parte não tenha puxado do pai, que ela tenha puxado da mãe dela. Mas eu vou falar uma coisa pra você. É menina, então a forma é muito mais diferente. O que eu tive que mudar? De novo, tive que regredir com a galera tudo, porque eu ia criar um abismo muito grande de tratamento com ela. Porque como que eu vou, sabe,
não sabia nem como fazer, irmão. Os meus filhos eu limpei todos eles. Tirava a fralda, trocava a fralda, top, passa aqui, pro outro. Ela não. Ela falou assim: ô Jesus, pega aqui, vai que eu... É diferente. Mudanças, entende? Agora, essas são mudanças que, por mais que são simples, precisa de atenção. Agora, algumas coisas da vida são distrações tão profundas que a gente só percebe quando deu tudo errado na vida. E a principal delas, é a nossa vida com Deus. A gente só percebe quando não tem mais aparentemente o que fazer. É quando a crise se instala que você vê que dentro do teu espírito não tem mais nada, que você já foi, se perdeu. Sabe, é quando você não sente mais a presença de Jesus. Eu não sei como você é, mas o meu termômetro é o choro. A minha sensibilidade à presença de Jesus é o choro. Se eu não choro, alguma coisa dentro de mim está errado. Então eu falei para vocês da menina que eu estava lá fazendo a limpeza, tal, ouvindo a pregação e comecei a chorar. É que aquilo é o meu normal. Eu me conheço, eu não devia estar ouvindo pregação ali, porque eu sei que se eu sinto, eu choro. Agora, se eu ouvir sabendo que é algo de Deus e não ser a sensibilidade de reagir como normalmente sou, tem alguma coisa dentro de mim. E eu vou te falar, lindo, é muito bom quando você tem pontos de comparação. Quando você não tem, que é perigoso. Eu uso óculos há 5 anos e eu fui cego até os meus 19 anos. Eu namorei com a minha esposa sem vela e acertei. Oh Jesus, eu acho que ela que ainda não colocou o óculos. E eu tento, não vou deixar. Mas brincadeiras à parte, o dia que eu coloquei o óculos, que eu vi em Full HD um amigo meu, frustrante, ele era mais feito do que eu imaginava. Eu coloquei, falei: que é isso, Quileito? Foi o que foi? Falei: tô te vendo melhor. Aí eu descobri, porque nunca tinha tido comparação. Não, aquilo nunca havia acontecido. Então quando eu olhei, falei: é isso que as pessoas enxergam. Então a comparação minha de chorar é saber que se algo está errado, entendeu? No casamento é igual. Eu conheço muito bem a minha esposa hoje. Eu sei quando ela diz que não está brava e ela está para me matar. Eu sei no tom da voz dela. Tá tudo bem, tá tudo bem. Pronto, vai matar. É alguma coisa muito séria. Eu preciso descobrir. E tem a TPM, que é um outro tom de tudo bem. E aí esse eu sei que a morte é iminente, mas não é a realidade. E tem o tudo bem, que tá tudo bem de verdade, que é bem difícil. Isso é a vida dá sinais. Agora o problema são aqueles pontos que a gente não percebe se alguém não colocar a mão nos nossos olhos, no nosso rosto e falar: você precisa melhorar. Então deixa eu te incomodar. Como está a sua vida com Deus? Você busca Ele todo dia? Não, você precisa melhorar. Você lê a Bíblia? Você medita na palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que Ele é nosso manual de regra e fé, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você faz isso? Não? Então você precisa melhorar. Eu posso falar para você assistir mensagem toda segunda-feira às 7 horas da manhã? Porque você não assiste, você precisa melhorar. Você tem tempo de qualidade com os teus filhos? Você para, olha nos olhos dele? Não? Então você precisa melhorar. Quantas vezes por semana você dá uma namorada? Você precisa melhorar. São sinais pequenos, mas que lá na frente causam um grande impacto à ausência. Agora entenda, eu sei o que preciso melhorar, eu sei. E eu já decidi o que eu vou fazer, irmão. Agora mora o negócio.
Eu sei, eu preciso melhorar algumas coisas. Eu preciso, ter parado de correr. Não vou esperar morrer para fazer. Mas o principal, eu preciso regular minha rotina. Preciso regular minha rotina com algumas coisas. É meu, pessoal. Outra coisa, eu preciso parar com o telefone um pouco. Tá demais. Vai no banheiro, vai com o telefone. Sabe? Vai pro quarto, deu pausa da série, telefone. Entendeu? O tempo todo, tá no banco, o telefone. E vendo o quê? Nada. Só que nem um idiota. Leu um livro? Não leu, porque ficou que nem um burro ali vendo coisas que não precisava. E eu tô com raiva de mim. Porque se você observar o tempo que você gasta com coisas que não te edificam, você teria vergonha. Então eu não estou falando só de você, eu estou falando de mim. Eu preciso parar. Só que só saber o que muda, o que precisa mudar não muda. O que eu vou fazer? Aqui mora o segredo. Não é nem bíblico, mas devia estar na Bíblia. Eu vou até pedir para colocar. Brincadeira. O pessoal diz, ai meu Deus do céu, tem um povo chato da polêmica. Mas vou falar uma coisa para você. Eu vi um estudo, eu achei fantástico. A teoria dos 21 dias. O que é a teoria dos 21 dias? Tudo que você faz de maneira sucessiva por 21 dias se torna automático de você fazer. Natural. Opa! Você pegou? O que eu preciso para tornar uma prática que quero muito se tornar natural? Fazer de maneira obrigatória por 21 dias. Hábito. Coloca Deus no meio, irmão. Fala assim, Jesus, é um propósito meu com o Senhor. Se eu não fazer, o Senhor pode me arrebentar. Bota o teu na reta, irmão. Verdade, quando eu quero fazer uma coisa que eu não consigo sozinho, eu falo, Jesus, é uma coisa entre nós dois, é um propósito que eu vou fazer com o Senhor. Aí eu, toda vez que não quero fazer, eu falo, mas eu falei pro Senhor que eu vou fazer, então eu vou fazer. Então eu vou dizer o que eu vou fazer. Hoje é dia 2 de janeiro, lembra que nós já acabou, 10º tudo, nós já estamos 6, acho que é 6, acho que 2 ou 6. Nós estamos no começo do ano. E eu vou fazer 21 dias. E eu vou desafiar você a fazer isso junto comigo. Você sabe o que você precisa mudar. Eu também sei. Mas vamos colocar uma meta ideal para todo mundo junto? Você topa? Você não precisa, não começa hoje não. Começa quando sair a mensagem, que eu também vou ter um tempo de folga para, entendeu? Para arrepiar. Vou ver tudo que eu preciso. Porque vai acabar, entendeu? Vou acordar mais tarde, eu vou aproveitar férias. Mas quando chegar o dia do vídeo, eu só vou falar, ô Senhor, agora é a realidade. E eu acho que é dia 2 de janeiro. Então dia 2 de janeiro, se você está vendo essa mensagem agora, a partir de hoje, pelos próximos 21 dias, você não vai sair do teu quarto enquanto não dobrar os teus joelhos para agradecer a Jesus pela tua vida, para pedir direção do Senhor sobre a tua história, para apresentar para Jesus aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda, aquilo que você deseja, e para pedir a vontade dele sobre você. Você acorda, não pega o telefone vai estar longe de você. Não deixa mais no criado mudo, deixa numa banqueta, alguma coisa longe de você. Aí você vai acordar. E outra, deixa a Bíblia no lado, não deixa longe não. Se você precisar andar, você desiste. Deixa a Bíblia e deixa um outro livro para a sua edificação. Aí você pega a Bíblia, não nem levantou, senta, liga a luzinha, liga a luz, abre a janela se tiver, desliga o ar para não ficar muito gelado, se tiver, e lê a Bíblia. Quanto? Lê 2 capítulos, lê 3, aí terminou. Aí você, olha que talvez nos 3 capítulos você vai ficar doido. Talvez Deus vai falar com você e você vai dizer, meu, eu precisava tanto disso. Aí nem fecha rápido, lê mais um pouquinho, aí depois fecha. Aí pega o livro, lê 1 capítulo, 2, ou sabe, se quiser ler o livro depois, dobra o joelhinho, fala com Jesus. 21 dias. 21 dias.
Todo dia, 21 dias. Aí, e depois, David? Coloca um horário para você desligar o telefone. Ou, não sei se todo telefone dá, coloca um limitador de tempo. Coloca lá, 1 hora por dia. Você não precisa mais do que isso não, meu lindo. Você não trabalha na Bolsa de Valores? Desliga. Passou 1 hora, não mexe mais. Administra o tempo. Eu tenho que postar vídeo todo dia, 21 horas. Se eu sei que eu vou ter que postar 21, eu não vou ficar mexendo durante o dia. Vou deixar para o horário. Administração. E aí, David, o que muda? No primeiro dia nada, só vai dar raiva. Você vai ficar com abstinência. Ai meu Deus, será que não está acontecendo algo no mundo que depende do Superman e que eu posso ajudar? Oh, lindo. Posso te dar um conselho? Descubra o que te distrai e arranca da sua vida. Descubra o que te acelera e traga para perto da tua caminhada. Coloca no hábito, na rotina, sabe, no dia a dia, que você vai experimentar algo extraordinário. Quem está distraído perde oportunidade, perde portas que Deus abre, porque está distraído, não enxerga. Agora, quando você está atinado, prestando atenção e conectado com aquilo que te joga para cima, que te leva para frente, que te aproxima de Jesus, aí, bebê, você se torna o que alguém diz, ou uma expressão que até me incomoda um pouco, mas aqui funciona: imparável. A distração não te atinge, sabe, as coisas carnais, triviais não te tiram do centro, porque você tem um olhar fixo no seu Salvador. Coloque foco naquilo que te aproxima de Jesus e tire aquilo que te afasta da presença dele. Se prepare para viver um ano extraordinário. E depois de 21 dias, eu vou falar um negócio. Se você está vendo o vídeo, você vai fazer esse negócio com nós? Então nós vamos fazer. Vocês vão fazer. Eu vou mandar um e-mail para vocês. Começou. Coloca aí nos comentários. 21 dias, tamo junto. Só para fazer dar mais comentário também é legal. Dar uma engajada. 21 dias. O que acontece depois dos 21 dias? O que te era difícil se torna hábito. A gente cuida de tanta coisa, meu lindo. Tem gente que faz academia, coisa mais linda, acorda cedo, dieta, e uau, o ovo, pesa o ovo, tira a gema do ovo, coloca negócio, né? Aí a tua vida espiritual tá um bagaço. E o contrário é verdadeiro. Olha para o todo e torne aquilo que é saudável, abençoador, rotina. Oh, lindo, já pensou depois de 21 dias você não conseguir sair do quarto, travar? Você, ei, faltando uma coisa, o que é? Preciso falar com Jesus, porque a sua vida vai melhorar, você vai ficar, dia top. Eu vou falar, irmão, eu me sinto inútil se eu termino o dia sem falar com Jesus. Parece que deu tudo errado. Se eu passo um mês sem ler um livro, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus me deu. E é por isso que eu estou aqui na frente de vocês dizendo: eu também preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Daqui 21 dias, em nome de Jesus, o que para você era difícil vai ser um hábito fácil. E vai ser a soma desses fatores que vai fazer com que esse ano seja muito diferente do que o anterior que você viveu. Eu vou te falar um negócio que vocês me ajudam para ficar pancada ao final dessa palavra? Obrigado. Escuta com atenção. Eu tenho filhos, eu sei o que eu estou dizendo. Sabe qual é a vontade de Deus com você? Sabe? É te fazer prosperar. Não é eu que estou inventando, a Bíblia diz. É abençoar você, a sua casa, a sua família, a sua geração. Sabe, é fazer com que tudo aquilo que Ele projetou sobre você se torne a tua realidade. É isso que Ele quer. Só não acontece por um motivo:
Você está distraído demais. Não é para isso que você está olhando e não é isso que você está querendo. Agora, se você abrir os olhos, entender no teu coração que é isso que você precisa, te prepara, linda, porque um pai apaixonado é extraordinário. Agora, quando um filho se apaixona pelo pai, o resultado disso é extraordinário. Jesus, eu quero ser melhor. Na verdade, não é nem que eu quero, Jesus, é que eu preciso. Minha esposa falou. E ela, Jesus, é do teu time. Jesus, eu quero ser melhor. Eu quero olhar com mais atenção para aquilo que o Senhor olha com mais atenção. Eu quero desviar os meus olhares daquilo que o Senhor não importa e que não muda nada dentro do meu coração. Jesus, me faz olhar melhor para os meus filhos, me faz olhar de maneira mais atenciosa para o meu casamento. Jesus, me faz olhar para a minha vida contigo e não perder em nenhum momento a tua presença. Como o salmista disse, não tira de mim o teu espírito, mantém dentro de mim um espírito equilibrado, Jesus. Porque o que nós estamos vivendo não é para acabar nessa estação, Jesus, é para envelhecer com a gente. Jesus, eu quero envelhecer na tua presença. Eu quero envelhecer com a minha esposa, eu quero envelhecer com os meus filhos, e eu quero ter a honra e o respeito deles. Eu quero ter a credibilidade do início, a paixão do início. Eu não quero perder, Senhor Jesus. Molda, Jesus, me faz ver. Se tem umas treta a mais para 2023, Senhor, bora, Jesus, mas fala, pode falar. Eu sei que custa ouvir, mas depois que a gente ouve é impossível parar. Jesus, eu não quero viver um ano como vivi em 2022. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um esposo melhor. Eu quero ser um homem de Deus melhor. Eu quero me apaixonar mais pela tua presença. Eu quero ser cheio ainda mais da tua graça, da tua glória, de gratidão, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 27, verso de número 3, diz: então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, eu traí sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Essa talvez é a pior história da Bíblia, porque é a história que revela alguém que Jesus amou durante 3 anos, cuidou. É o final de alguém que jogou tudo fora e traiu Jesus. E a traição, ela é dolorida porque ela é episódios seguidos de mentira, de esconder aquilo que estava sendo feito, de comunhão onde já não havia mais comunhão. Eu aprendi desde sempre a não gostar da figura de Judas, porque nós todos, quando lemos de Judas, principalmente no Novo Testamento, quando se fala de Judas, aquele que traiu Jesus. Então a gente não consegue desenhar uma boa imagem de Judas, porque aquilo que ele fez no final arrebentou com tudo aquilo que ele fez no começo. Judas pode até ter sido um bom discípulo, mas porque ele traiu, ninguém sabe. Isso já nos diz que nós não seremos lembrados pela forma que nós começamos, nós sempre vamos ser lembrados pela forma que terminamos.
E a forma que Judas terminou foi exatamente essa que eu li. Ele terminou traindo sangue inocente. Ele andou com o amado e não o amou. Ele escolheu a traição. Então o final da história é algo terrível, porque é quando Judas percebe o que ele fez, acabou com ele. A Bíblia diz que quando Jesus foi condenado, é que Judas percebeu. E é exatamente o gatilho que faz ele perceber que ele arrebentou com tudo. A Bíblia diz: e Judas viu que Jesus foi condenado e se arrependeu e foi devolver as moedas. Nós, seres humanos, parece que precisamos da queda fatal para poder ver que estávamos caminhando errado. É como se nós estivéssemos numa estrada e todo mundo estivesse dizendo: ei, você vai cair, você vai cair, você vai cair, e nós disséssemos: não, está tudo bem, está tudo bem. E é exatamente isso que acontece com Judas. Ele está traindo Jesus e todo mundo está dizendo à volta: ei, não faça isso. Jesus diz: alguém vai me trair. Ele diz: quem foi? Ou seja, ele continua num algo que vai dar errado. É uma cegueira que é algo que a gente lida hoje. Pessoas que estão vivendo uma vida infeliz, arrebentada, e você diz: como você está? E a pessoa diz: está tudo bem. Porque a cegueira é isso. Todo mundo percebe que está algo errado, só quem está cego diz que não. Uma vez alguém disse que quem tem bafo não sabe. E eu achei interessante, porque quem tem bafo não sente, mas quem está perto diz: ei, você está com bafo. E pior é as pessoas que não conseguem dizer, porque fazem caras e bocas, mas não têm coragem de dizer o porquê. Judas teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de voltar atrás, teve a oportunidade, mas ele está cego. E sabe como é triste lidar com gente que está cego? Eu estava alguns dias atrás ministrando em uma cidade do Brasil, e eu me lembro que um jovem me procurou dizendo: pastor David, lembra de mim do ano passado? Eu olhei para ele e disse: não lembro. Ele disse: eu era barbudão assim e tal, e o senhor não lembra? Não, tá com a barba menor assim agora. Eu falei: mas por quê? Ele falou: no ano passado, quando o senhor esteve aqui, eu estava com câncer de 27 centímetros no meu abdômen. E isso era domingo, e segunda-feira eu ia fazer a cirurgia para retirar o tumor e começar a quimioterapia. E eu disse para ele: sério, cara, e o que aconteceu? Ele disse: pois é, naquele domingo eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida. E eu me lembro que eu procurei o senhor no final e disse: pastor, ora por mim, porque eu creio que Jesus pode me curar e amanhã não ter nada na hora da cirurgia. E o senhor orou por mim, e aquilo fortaleceu a minha fé. E quando eu acordei na mesa de cirurgia, depois de quase 6 horas, os médicos estavam todos em volta de mim dizendo: uau, aqui no exame diz que tinha um tumor de 27 centímetros, mas quando nós abrimos você não tinha absolutamente nada. E os médicos disseram para ele: olha, nós tiramos a tua apêndice para justificar a anestesia, a abertura, porque nós tínhamos que fazer alguma coisa, mas você não tem câncer. Quando ele me disse isso, eu comecei a chorar e glorificar a Deus, porque nós servimos um Deus que ainda faz milagres extraordinários. E quando eu ouvi isso dele, eu abracei ele, chorei com ele. E eu estou descendo do púlpito, uma mãe me procura e diz: pastor, há uma menina que é amiga da minha filha que veio hoje, e ela está com o câncer. Como ela me disse isso, eu disse: o quê? Eu estou com uma fé gigantesca, eu vou orar por ela e ela vai ser curada, chama ela. E aí eu fui com ela todo feliz, e quando eu vi ela, eu contei toda a história do jovem que Jesus tinha curado, e contei tudo, e feliz. E quando eu fui orar por ela, eu senti no meu coração algo muito pesado, e eu não orei por ela. Eu disse: filha, eu preciso te perguntar, você já aceitou a Cristo como Salvador da sua vida? Você já reconheceu a Cristo como Salvador da sua vida? E ela disse para mim: não. Eu disse: então essa é a oportunidade que você tem. E convidei e falei todo o plano de salvação. E quando eu disse para ela: você quer? Ela olhou para mim e disse: não. Eu fiquei impotente.
porque era uma menina com câncer, ouvindo de alguém que Jesus tinha curado do câncer, vendo alguém que Jesus tinha sido curado e eu disse tudo isso para ela, e mesmo assim ela olhou para mim e disse: eu não quero esse Deus que cura as pessoas do câncer, eu prefiro o câncer, mas eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ela disse para mim: pastor, eu não estou disposta a abrir mão das festas, eu não estou disposta a abrir mão dos meus amigos, eu não estou disposta. Eu me lembro que eu fechei os olhos e disse: Senhor, que a tua misericórdia alcance essa menina, que a tua vontade seja soberana em nome de Jesus. E aquilo arrebentou o meu coração, porque a nossa racionalidade nos faz pensar o que vem após um câncer que não é curado. Isso não é algo de desejo que eu vou dizer, isso é lógica. Daqui a alguns dias essa menina pode estar dentro de um hospital, em um estágio terminal, e ela vai chamar um pastor, e vai dizer: olha, por favor, ora por mim, eu me arrependi. E sabe o que é isso? É exatamente a postura de Judas. Quando tudo acabou, Satanás abriu os olhos dele e diz: olha o que você fez. Quando a venda dele cai, que ele viu que Jesus foi condenado, eu não sei o que Satanás contou para ele, fazendo ele pensar que Jesus não iria ser condenado. Mas quando ele vê a venda é retirada dos olhos, ele olha para Jesus e ele diz: pá, o que foi que eu fiz com meu amado? A Bíblia diz que ele pega as 30 moedas de prata, vai até o chefe do sacerdote e diz: toma, eu não quero. O chefe dos sacerdotes olha para Judas e diz: ei, agora é contigo, nós não queremos isso daqui, porque essas moedas têm preço de sangue. É exatamente isso que Satanás faz todos os dias com milhares de jovens. Quando o final chega, quando a esquina da vida se apresenta e a pessoa corre, é exatamente isso que elas ouvem: foi você que fez, foi você que caiu. Satanás nunca vai dizer que foi ele. Judas nunca descobriu, mas Mateus capítulo 27, verso 3, ou algo parecido que não me vem à memória, mas diz em um texto: Satanás entrou em Judas. Ou seja, tudo aquilo foi algo guiado, arquitetado por Satanás, e aconteceu dentro de uma cegueira, de uma brecha aberta. O final da história é que Judas pega as 30 moedas de prata que ele recebeu para levar os soldados no Getsêmani, no ambiente de intimidade de Jesus. Ele invadiu com uma multidão de soldados. Ele beijou Jesus no rosto, e quando Jesus viu ele, Jesus diz para ele: amigo, o que você veio fazer aqui? E Judas beija ele. A Bíblia diz que no beijo de Judas é um beijo de amor, no original é um beijo de amor. Isso significa que traição não oculta o amor, apenas divide ele. Quando Judas beija Jesus, ele ainda ama Jesus, mas outra parte dele já não ama mais. Judas devolve as moedas, ninguém quer, ele joga e sai para se suicidar. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei com muito tempo no meu coração, pensando que eu não queria pregar sobre isso, porque o final da mensagem é um suicídio. E eu fiquei pensando, se eu pudesse encontrar Judas naquele momento, que ele sai arrependido, que ele joga as moedas, se livra de tudo aquilo que prendia ele, eu queria ter encontrado ele nesse momento, esse aqui, eu encontrar ele. É loucura, mas é isso mesmo, imaginação. Eu ia encontrar ele, eu ia dizer: Judas, calma. Ele ia dizer: não, eu destruí a minha vida, eu estou indo me suicidar, eu acabei com tudo. Eu ia dizer: não, calma. Ele ia relutar dizendo: mas o filho do homem vai morrer porque eu traí. Eu disse: vai, mas calma.
E ele ia se irritar, talvez ia dizer: por que calma? E eu ia dizer: porque se você esperar 3 dias, se você esperar 3 dias, o sangue que você traiu vai te salvar. O sangue que você virou as costas vai alcançar você e vai perdoar você e vai dar a oportunidade de você viver algo novo, porque foi por isso que ele morreu, para perdoar os traidores, para perdoar quem virou as costas, para quem nunca acreditou e um dia creu e disse para ele: me salva. E o sangue dele escorreu no madeiro e alcançou todos eles, inclusive eu. Ele ressuscitou e o terceiro dia deu chance para os traidores.